Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para trazer-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Essa semana estamos falando com família, estamos falando sobre o projeto Família, casamento feliz, como ter uma vida familiar abençoado. Hoje eu quero falar sobre a criação do homem. Nós precisamos compreender isso. Essa é uma mensagem que vai, primeiramente, ao grupo Casamento Feliz, depois será distribuído aos demais grupos. Muito bem, amados. Livro de Gênesis, o livro da criação, capítulo 2, versículo 7, nos informa: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vamos fazer uma breve oração para adentrarmos nesta palavra. Pai Celestial, eu te dou graça, Senhor, por tua palavra, por privilégio que temos de ter a tua palavra que nos informa, que nos edifica e nos santifica. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço sabedoria para ministrar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, aquilo que o Senhor quer que eu venha ministrar nesse dia de hoje. Te agradeço, te louvo em nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, diletos irmãos. O livro de Gênesis, o livro da criação, nos informa que Deus formou o homem do pó da terra. O homem, portanto, recebe o sopro divino e torna-se alma vivente. Quando Deus cria o ser humano, ele cria perfeito. O homem foi originalmente dotado de nobres faculdades e de um espírito bem equilibrado. Ele era um ser perfeito. Ele estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros, era santo e seus intentos eram perfeitos. Mas o homem acabou desobedecendo uma ordem divina e acabou afastando-se de Deus. Pela desobediência, a faculdade do homem foi pervertida. A bondade agora se torna em egoísmo. O egoísmo tomou o lugar do amor. Sua natureza tornou-se tão enfraquecida pela transgressão que lhe era impossível, em sua própria força, resistir ao poder do mal. Portanto, o homem se tornou cativo de Satanás, e assim teria permanecido para sempre se Deus não tivesse intervido de um modo especial. Era desígnio do tentador frustrar o plano divino. O tentador queria deturpar toda a criação, transformar o homem em escravo e encher a terra de miséria e de todo tipo de mal. O tentador apontava como consequência da criação do homem por Deus, como se fosse algo que viesse deturpar a própria natureza. Deus, ao criar o homem, ele deu uma ordem que o homem não deveria
tocar da árvore do fruto, do conhecimento, do bem e da ciência que estava no meio do jardim. Todos os frutos que estavam no jardim do Éden, até mesmo o fruto da árvore da vida, estava disponível ao ser humano. Mas Deus havia vetado uma única árvore que ele não deveria tocar do fruto daquela árvore. Mas Satanás, ele se apossa do corpo de uma serpente e induz a mulher a pecar contra a natureza de Deus. Ele induz a mulher a cobiçar o fruto da árvore proibida. E no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 6 em diante, o livro da criação nos informa que, então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, escondeu-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe: mas quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu a comi. Perguntou o Senhor à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Então, amados, aí mostra-nos a consumação de uma desobediência, de uma queda, onde o homem ficou alienado de Deus. Em seu estado agora de pecado, ele não mantinha mais a comunhão com o seu Criador. Antes, em seu estado de inocência, mantinha o homem feliz a comunhão com aquele em quem está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Mas depois de pecar, porém, já não mais podia encontrar alegria na santidade e procurou esconder-se da presença de Deus. E assim iria permanecer até hoje. Tal é ainda hoje o estado do coração não convertido. O coração não convertido não está em harmonia com Deus e não encontra prazer na comunhão com Ele. O pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus devido ao seu pecado, devido à mácula, devido à natureza egoísta que passou a viver. Então o homem passa a esquivar-se ao contato do eterno e soberano Deus, porque as trevas e a luz não suportam um ao outro, e o homem se tornou treva. Se lhe fosse permitido entrar nos céus nesse estado pecaminoso, o ser humano não encontraria alegria. Esse estado pecaminoso proporcionaria ao homem uma rejeição à própria luz.
o espírito de amor que reina na presença do eterno Deus, onde cada coração reflete o infinito amor, não encontraria eco na alma do ser humano contaminado pelo pecado, que não se convertesse, que não se arrependesse, que não viesse a ser purificado e receber a nova natureza, que não viesse a nascer novamente na perfeição do Espírito de Deus. Os pensamentos maculados com o pecado não teria nenhum interesse em buscar ao próprio Criador. Para ele, a natureza santa seria diferente dos que aqueles que buscam a Deus, pois o coração estava maculado pelo mal. Dali seria esse ser humano, se entrasse na presença de Deus cheio de pecado, ele não conseguiria ter paz, porque o seu pecado iria lhe afastar da presença de Deus. O céu lhe ia ser um lugar de suplício. Almejaria ocultar-se daquele que ali é luz e é centro de todas as alegrias. Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que veda os céus aos ímpios. É o ímpio que se afasta dos céus. Estes são excluídos por sua própria vontade, pela sua própria inaptidão. Eles não querem participar. A glória de Deus seria um fogo consumidor. Preferiria a destruição para serem, em vez de estarem na presença de Deus, preferiria estarem escondido da face daquele que morreu para os redimir. Não teria prazer, não teria paz. É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração, sem a presença do Espírito de Deus, sem a presença do sangue purificador de Cristo, torna-se um coração ímpio. E não podemos nos transformar por nós mesmos. Jó, um patriarca do passado, diz: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Jó 14, verso 4. A inclinação da carne, ele é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ninguém consegue ser amigo de Deus vivendo na prática do pecado, inclinando-se para a prática da carne. Praticar a vontade da carne nos torna inimigo do próprio Criador. Precisamos, então, nos purificar no sangue redentor. O esforço humano tem sido insuficiente para salvar o próprio ser humano. O ser humano só consegue alcançar a salvação através de Cristo, o caminho verdadeiro, o caminho que conduz até o reino dos céus. Então, qual é a condição para chegarmos ao trono de Deus? É o arrependimento. Precisamos nos arrepender. Precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus
para que ao seu tempo Ele nos exalte. Portanto, o único que pode mudar o nosso coração, a nossa natureza, é o próprio Deus. Nós somos incapazes de purificar a nós mesmos. Nós somos incapazes de gerarmos vida abundante dentro de nós. É preciso um poder que opere interiormente uma nova vida que proceda do alto, antes que o homem possa substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. Esse poder se chama o Emanuel, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, que nos dá a sua vida abundante para vivermos uma vida repleta. A sua graça é o único meio que pode enviar a santidade para nossas faculdades, que está destruído pelo pecado. Somente a presença do Espírito de Deus pode iluminar a nossa alma e atrair-nos a presença de Deus e alcançar dele a santidade. Somente quando nós conhecermos o verdadeiro caminho que é Cristo Jesus, quando passamos a trilhar nesse caminho, quando passamos a viver segundo a sua vontade, exercitar as suas palavras, a colocar em prática os seus ensinamentos, é que nós iremos ser iluminados novamente e alcançar a santidade. É aquilo que nós chamamos o nascer de novo. Aquilo que nós chamamos que é necessário nascer novamente, ser uma nova criatura. Quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, Ele pega toda a nossa iniquidade, os nossos pecados. Ele rasga a cédula que está na mão de Satanás, nos acusando, nos acusando que somos pecadores. Ele pega essa cédula, ele rasga e crava na cruz e nos purifica com o seu sangue. O sangue do Senhor Jesus tem o poder de nos restaurar, de nos purificar. E nós recebemos da parte de Jesus Cristo o seu Espírito eterno, que é chamado de Espírito Santo, o nosso guia, o nosso conselheiro,